Olá, galerinha, tudo bem? Dando continuidade ao conteúdo de ecologia de vocês, hoje falaremos sobre ciclos biogeoquímicos. Pode parecer um nome um pouco grande, meio complexo, só que seu entendimento é muito tranquilo. O ciclo é a transformação existente dos elementos químicos passando por diferentes compartimentos: litosfera, hidrosfera, atmosfera e todo o seu conjunto, a biosfera. Então, esses elementos entram em um ciclo, ou seja, ocorre continuamente na medida que eles vão sendo transformados nessas mudanças de compartimentos, dos diferentes compartimentos que existem no planeta. Falaremos sobre o ciclo do oxigênio, do carbono, do enxofre, do nitrogênio. São os principais ciclos que a gente estuda e que geralmente são cobrados. Então vamos lá? Para definir então os ciclos biogeoquímicos, são processos que ocorrem na natureza para garantir a reciclagem de elementos químicos no meio. São os ciclos que possibilitam os elementos que interajam com o meio ambiente e com os seres vivos, ou seja, garantem que o elemento flua pela atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. É aquilo que a gente comentou no início. Os elementos não são estáticos, eles fluem e, na medida que eles vão fluindo, eles vão sofrendo transformações, seja por ação antrópica ou então pelo próprio meio ambiente sendo transformado. Tudo bem? O primeiro ciclo que vamos falar é o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é o principal gás que compõe a atmosfera. Cerca de 78% da atmosfera é nitrogênio. Ele é um gás extremamente estável, então ele dificilmente vai reagir com outro componente. Isso é um problema, por quê? Porque o nitrogênio ele é extremamente importante para os seres vivos. Estará na formação das proteínas, dos aminoácidos, do DNA, das bases nitrogenadas. Então tem um problema muito grande, porque ele é extremamente importante, só que difícil de ser assimilado. Para que ele entre na cadeia alimentar, é necessária a ação de produtores. E esses produtores, então, eles conseguem utilizar o nitrogênio através do aproveitamento de formas inorgânicas, como o nitrato e a amônia. O ciclo ele pode ser dividido em 4 etapas, que não necessariamente ocorrem em sequência. A primeira etapa é a fixação. O nitrogênio, então, ele é fixado através da ação de bactérias do gênero Rhizóbio. Essas bactérias comumente vivem em raízes de leguminosas, como o feijão. Quando você pega lá o feijão e retira do solo, você vê lá umas bolinhas na raiz. Então essas bolinhas são um aglomerado, um conjunto de bactérias que vivem ali fixando o nitrogênio atmosférico, transformando então esse nitrogênio em compostos que as plantas consigam absorver. A segunda etapa desse ciclo a gente pode definir como amonificação ou decomposição. Boa parte da amônia que é absorvida pelas plantas vem do processo de fixação. Só que a outra parte vem pela decomposição da matéria orgânica. Bactérias que vivem no solo decompõem as proteínas presentes nos animais ou nas plantas que morreram e transformam novamente em amônia, para que as plantas consigam absorver e aproveitá-las. A outra etapa é o processo de nitrificação. A nitrificação ela pode ser dividida em duas. Tem a nitrosação, que é a transformação da amônia em nitrito, e a nitração, que é a transformação do nitrito em nitrato, para que assim também a planta consiga absorver. E a última etapa é a desnitrificação, na qual bactérias desnitrificantes garantem a transformação do nitrato em gás nitrogênio, liberando novamente para a atmosfera, para que o ciclo então não pare, ele continue como um ciclo. É comum em plantações ocorrer o processo de rotação de cultura. Você planta uma leguminosa, por exemplo, depois você planta uma outra cultura qualquer. Por que disso? Quando você coloca uma leguminosa, você pega um componente, você consegue fixar nitrogênio naquela região, naquele solo, e depois você planta uma outra cultura para que então não tenha um desgaste do solo constante. Tudo bem? Então a gente chama isso de rotação de cultura. É um processo extremamente importante para que o solo não fique pobre.
Ciclo da água. O ciclo da água é o ciclo talvez mais estudado desde o ensino fundamental, é cobrado o ciclo da água, então é bem tranquilo da gente conseguir estudar. Ele é dividido em dois. Ele é dividido em pequeno ciclo, ou o ciclo curto, e o ciclo longo, ou o grande ciclo. Tá? O ciclo da água é o permanente processo de transformação da água na natureza, passando de um estado para o outro, líquido, sólido e gasoso. A essa transformação e circulação da água dá-se o nome de ciclo da água ou ciclo hidrológico, que se desenvolve através do processo de evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração, sendo dividido em grande e pequeno ciclo. Para que ocorra a mudança no estado físico da água, é necessário o calor. Então, o calor é o fator principal para que ocorra a transformação da água, para que a água entre nesse ciclo. O planeta Terra ele está em uma distância ideal do Sol, nem tão perto nem tão longe. Isso faz com que a água seja encontrada de forma natural nos três estados físicos. Tá? O aumento de calor faz com que ela passe do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. E a diminuição nesse calor faz com que ela volte ao seu estado sólido. Tudo bem? O ciclo curto da água é um ciclo bem tranquilo. A água no estado líquido, para exemplificar, a água no estado líquido evapora, vai para uma região mais fria, ela vai então se precipita na forma de chuva e cai. Então esse é o ciclo curto, não a participação de um ser vivo. Já o ciclo longo, ele recebe esse nome porque há a participação de seres vivos. Então o processo ele se estende um pouquinho mais. Um exemplo aqui da foto. Tem um animal. Em seus processos vitais, ele libera água pela transpiração, pela expiração. Ele está liberando água constantemente. Além disso, ele está ingerindo água pela alimentação. Então, toda vez que ocorre a participação de um ser vivo nesse ciclo da água, a gente fala que é o ciclo longo, seja um animal ou um vegetal. O vegetal também participa, ele absorve água pelas raízes e vai eliminar, vai transpirar essa água através das folhas. Então, é um processo mais longo do que simplesmente a água evaporar. Então, por isso a gente chama de grande ciclo da água. Tem essa diferença. O ser humano ele influencia nos dois ciclos. Quando o ser humano desmata uma árvore, ele está reduzindo então o processo de transpiração. Então você está afetando o grande ciclo. E você quando polui, o ser humano quando polui um rio, quando polui o oceano, ele também está afetando esse ciclo curto da água. Tá ok? Então ocorre essa variação de pequeno e grande ciclo. Tudo bem? Ciclo do carbono. Ele é responsável por regular a movimentação do carbono na atmosfera, hidrosfera e litosfera, e destaca-se por ser um ciclo demorado. O carbono, como sabemos, é encontrado nos solos, nas rochas, nos ambientes aquáticos, como nos oceanos e atmosferas. É outro ciclo também que estudamos desde o sexto ano, ou até antes, quando é falado sobre a produção de alimento pelas plantas, no caso a fotossíntese. Então, como que ocorre esse ciclo do carbono? Tem lá o gás carbônico na atmosfera, um organismo produtor, no caso uma planta. Essa planta absorve esse gás carbônico que está na atmosfera para realizar então o processo de fotossíntese, absorvendo energia luminosa, convertendo então o gás carbônico em água, formando então a glicose, que é o carbono orgânico. Essa glicose ela serve de alimento para a planta, mas também serve de alimento para outros seres vivos, no caso os consumidores. Um boi, por exemplo, o boi quando come a grama, ele está absorvendo aquele alimento que a planta produziu. Agora, esse boi, quando serve de alimento para um outro animal, ele também continua passando essa matéria orgânica adiante. Toda vez que o boi ou qualquer outro animal respira, ou até mesmo a planta respira, libera novamente gás carbônico na atmosfera. Então percebam que são dois processos opostos. A fotossíntese, eu reduzo a quantidade de gás carbônico na atmosfera, uma vez que os organismos produtores absorvem o gás carbônico, então eu diminuo a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Agora, um ser vivo, o consumidor,
para dar continuidade na cadeia, o consumidor, quando respira, ele libera novamente gás carbônico na atmosfera. Então, fotossíntese e respiração são processos opostos. Enquanto um diminui a quantidade de gás carbônico, o outro aumenta a quantidade de gás carbônico. Lembrando que a planta, no caso uma árvore, ela é capaz de realizar tanto a fotossíntese quanto a respiração. Ela faz a fotossíntese quando ela vai produzir o seu próprio alimento, diminuindo a quantidade de gás carbônico, e ela faz a respiração quando ela produz energia para o seu funcionamento, aumentando a quantidade de gás carbônico na atmosfera. O ser humano ele tem aumentado em grande quantidade o gás carbônico na atmosfera. Como que ele faz isso? Através da queima de combustíveis fósseis, no caso o petróleo, por exemplo. O petróleo é um combustível altamente poluente, porque quando você queima esse petróleo, você libera novamente o carbono que estava sequestrado, estava preso no solo, então ele não estava reagindo com outros compostos. Então, quando a gente faz essa queima, promove essa queima de combustíveis fósseis, você libera carbono na atmosfera e o gás carbônico, ele é um gás que a gente chama de gás do efeito estufa. Ele tem uma grande capacidade de aquecer, então aumentando a temperatura do planeta como um todo. Tá? Então, fotossíntese e respiração são processos opostos. Na fotossíntese eu diminuo a quantidade de gás carbônico na atmosfera, enquanto na respiração eu aumento a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Na fotossíntese ocorre a formação de glicose. Essa glicose serve de alimento tanto para a planta quanto para os seres consumidores. Tudo bem? E o último ciclo que veremos é o ciclo do enxofre. O enxofre também é um componente extremamente importante porque ele participa da formação de proteínas. Todas as proteínas vegetais apresentam enxofre em sua constituição. Então, e é também extremamente importante na formação, no processo de fotossíntese. O enxofre entra na produção de ácido sulfúrico, uma substância muito utilizada para fertilizantes, corantes e explosivos. O enxofre é encontrado em rochas sedimentares formadas por depósitos que se acumularam pela ação da natureza, nas rochas vulcânicas, no carvão, no gás natural. Então é um processo bem simples. Os vulcões vão liberar grande quantidade de ácido sulfídrico, que depois vai se precipitar. Então é um processo bem tranquilo da gente conseguir entender, sendo um processo um ciclo muito rochoso. Ele participa, encontrado em muitas rochas. Então a litosfera é o grande reservatório desse elemento. Tá ok? Então o conteúdo é bem tranquilo, bem simples da gente conseguir entender. Qualquer dúvida é só sinalizar para mim que eu respondo para vocês depois. Tá ok? Tchau, tchau. Espero que tenham entendido.